Olá a todos, bem-vindo novamente ao canal do Entendimento da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes. O meu canal é o canal do Entendimento da Palavra de Deus, né? @Ricardo Marcondes 1979. Bem, meus amados irmãos e queridas irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal do Entendimento da Palavra de Deus. O tema bíblico de hoje é sobre carregar o peso um dos outros. Esse é o tema bíblico. Abre tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Vamos entender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Irmãos, vamos entender a palavra do nosso Senhor Jesus. Gálatas 6, versículo 2. Carreguem o peso um dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então, bem-vindo ao canal aí, o canal do Entendimento da Palavra de Deus, né? Para quem não me conhece, novamente, eu repito, meu nome é Ricardo Marcondes, né? O meu canal é o canal do Entendimento da Palavra de Deus, é @Ricardo Marcondes 1979. O tema bíblico de hoje é carregar o peso, né? O peso é o fardo um dos outros, para que se cumpre a lei de Cristo. Vamos entender aqui, eu fiz um resumo, né, meus amados irmãos e queridas irmãs, sobre o tema bíblico de hoje, né? Então, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É um mandamento, né? É um mandamento de Cristo sobre carregar o peso um dos outros e se importar com o próximo, né? A importância que você deve ter com a imagem e semelhança de Cristo. É você ter o amor, né? Compaixão e se colocar no lugar de outras pessoas, né? Que no mundo que a gente vivemos, né? Infelizmente, a palavra de Deus, ela mostra com clareza no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que é por causa da iniquidade que o amor de muitos se esfriaria. Então as pessoas perderam o amor nas outras, né? Infelizmente, as pessoas hoje não estão tendo mais amor no próximo, não estão tendo mais compaixão no próximo, né? E é o tema bíblico de hoje, né? Gálatas capítulo 6, versículo 2, está escrito, né? Carrega, olha lá, novamente eu repito, carreguem o peso um dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Você vai cumprir o que Cristo quer sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? Vamos entender um pouquinho aí sobre a palavra do tema bíblico de hoje, o que Jesus nos ensina, né? O que Jesus está nos ensinando nesse capítulo aí, capítulo 6, versículo 2 de Gálatas? Ele ensina o quê? Que a prática do amor é a essência, né, da fé cristã. Fiz um resumo e espero que você entenda, né? Então quer dizer que o tema bíblico de hoje, né, sobre aí carregar o fardo um dos outros, né, é Jesus nos ensinando a cada momento que a prática do amor é a essência da fé cristã, né? E a palavra de Deus nos mostra com clareza, né, a importância da ajuda mútua, né? Você ajudar o próximo, né? Ajudar uns aos outros para aliviar o peso, aliviar o fardo, né? Das dificuldades e dos sofrimentos, das dores alheias aí, das outras pessoas, né? Sobre a lei de Cristo, meus amados irmãos, sobre a lei de Cristo, né? Que é o mandamento de Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo 2, que é para carregar o fardo um dos outros, se importar com o próximo, né? A importância que nós devemos ter com o próximo é a essência do amor, né? Porque Jesus, ele morreu na cruz por amor a nós. E nós temos que seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, para que se cumpre a lei de Cristo. Então, sobre a lei de Cristo, se refere o quê? Ao mandamento absoluto de Jesus, dizendo amar uns aos outros, né? Como vos amei. Demonstrando aí, isso é carregar todos os nossos pecados na cruz aí. E esse é o amor que nos faz refletirmos, né? De quem está ao nosso redor,
com dificuldades, né? Com dores, com sofrimentos, né? As quais devemos enxergar com os olhos de Cristo e não com os olhos do mundo. Porque muitas vezes a pessoa vê o problema da outra e ele fala, não é problema meu, né? Ele não é parente meu, não tem nada com... não tem obrigação de ajudar a vida dele, ele que se vira com os problemas, que cada um carrega a sua cruz, né? Então as pessoas são desse jeito. Infelizmente o ser humano enxerga a outra pessoa com problema, ele não enxerga com os olhos de Cristo. O que é enxergar com os olhos de Cristo? É enxergar com os olhos espirituais, é você ter compaixão do seu próximo, é você ter o prazer de ajudar as pessoas sem querer nada em troca delas. Muito pelo contrário, é um dever que você tem, é uma lei que tem que ser cumprida, né? Que é a lei de Cristo, aqui está escrito no grande livro de Gálatas, capítulo 6, aí, versículo 2, carreguem o peso um dos outros, carreguem o fardo um dos outros, para que se cumpra a lei de Cristo. Mas as pessoas não querem carregar. Infelizmente, nesse mundo que vivemos, as pessoas eles só olham para si mesmas. Eles falam assim, eu já tenho problema demais, por que eu vou me interessar com o problema de outras pessoas? Né? Mas não é assim que Cristo vê. Né? A essência, o amor que a gente devemos ter sobre a palavra de Cristo, nos ensinando aqui, Jesus Cristo nos ensinando, né? Sobre a lei dele, que se refere ao mandamento absoluto dele. Amar uns aos outros como vos amei. Quer dizer, amar o inimigo, né? Amar o amigo é fácil, amar o inimigo é difícil. E você ter compaixão das pessoas que realmente precisam, né? É um dever de Cristo. Porque você não está só ajudando aquela pessoa. Quando a Bíblia fala aqui, a palavra de Deus fala aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, carreguem o fardo um dos outros, você não está carregando só o fardo daquela pessoa. Mas você está cumprindo o que a lei de Cristo é, porque é o exemplo de Cristo. Então, fiz um resumo aqui sobre a lei de Cristo que se refere ao mandamento absoluto, né? De Jesus dizendo amar uns aos outros, demonstrando isso a carregar todos os nossos pecados na cruz que ele fez por nós, né? Para nos refletirmos de quem está ao nosso redor com dificuldades, né? Muitas pessoas às vezes estão ao seu redor com dificuldade, apenas uma palavra, né? Uma palavra espiritual para a vida dele, pode ser um conforto para a alma dele. Muitas pessoas estão com dificuldades, às vezes estão cheias de problemas, né? Tanto problemas alheios que a vida nos traz, que às vezes a pessoa quer apenas uma palavra de conforto, né? Uma palavra que vem do alto, uma palavra sincera, né? Uma palavra que vai confortar a vida dela, né? E não só a palavra, às vezes, né? Às vezes o lado financeiro também dela tá difícil e a outra pessoa não consegue enxergar às vezes, né? Aí ela pede ajuda, às vezes a pessoa nega, né? Porque não enxerga com os olhos de Cristo, né? Enxerga com os olhos do mundo. Fala, não é problema meu, eu não tenho obrigação de te ajudar, né? Você não é nada meu, né? É sempre assim as respostas que as pessoas dão, né? Para cada um de nós, seja ela rica, pobre, seja ela qual forma for, né? O mandamento de Cristo é para todos. Então, meus amados irmãos, as pessoas têm que enxergar a outra com os olhos de Cristo, não com os olhos do mundo, né? Sobre você ter aí você ter ação e praticar. Você ter uma ação, você começar a agir com as pessoas, né? E praticar, né, as obras de Cristo, porque a fé sem obra, ela é morta. Então, sobre a vida das pessoas, que são também imagem e semelhança de Deus, você não fechar os seus olhos, né, para o seu irmão, para aquela pessoa que mais precisa, que está com dificuldade. É você, né, de alguma forma ajudá-la, seja com palavra espiritual, seja a área financeira, né? Então é o tema bíblico de hoje, né? Carregar o fardo uns dos outros, né? É Gálatas capítulo 6, versículo 2, né? Carregando o peso um dos outros, é o dever, para que se cumpra a lei de Cristo. A segunda parte aqui do resumo, do Gálatas capítulo 6, versículo 2, é sobre os principais pontos, né, bíblicos da palavra de Deus aí, sobre carregar o fardo um dos outros, é dar um apoio emocional, né, conforme eu disse, para você dar um apoio emocional, espiritual, é ouvir aquela pessoa sem julgar, né, sem questionar ela, né, sem colocar obstáculos, é encorajar-se, é interceder para aquela pessoa em oração, né?
e para o seu próximo, né? E aí também tem sobre o tema de hoje, sobre também ajuda materiais, né? Suprir a necessidade dela, né? Suprir as necessidades físicas delas e financeiras, né? Quando ela está em escassez, sobre também a empatia, né? De nos colocar no lugar do outro, né? E dividirmos o peso de um fardo que sozinho seria insuportável para aquela pessoa que está cheia de dores, está cheia de sofrimentos, está cheia de angústia, de medo, de desespero, cheia de ansiedade, uma situação financeira lamentável, né? Para sair sozinha das piores situações alheias deste mundo, que o mundo lhe impõe para aquela pessoa. Então, quer dizer, para que se cumpre a que a lei de Cristo mostra, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, você tem que fazer isso, né? É dar um apoio emocional, né? Espiritual, é ouvir aquela pessoa. Muitas pessoas não querem ouvir, não querem saber do problema do outro, né? Essa é a realidade que vivemos, né? As pessoas não se importam, porque que não é o problema não é com ela. O problema, a dor não é com ela, o sofrimento não é com ela, não é ela que está passando isso, não é ela que está sentindo, né? Uma necessidade aí, talvez uma área financeira, precisando de uma ajuda financeira, às vezes um alimento que está acabando na casa dela, uma cesta básica que ela está precisando, ou talvez, né, ela está desempregada, ela não conseguiu arrumar emprego, está passando por dificuldades tremendas, que não só deixa ela com insônia às vezes, falta de dormir, né, tira a paz espiritual dela, né, tira totalmente a paz nela, que ela não consegue até ter um sono perfeito, né, fica com olheiras, fica mal fisicamente, fica doente, né, por quê? Devido a todas as situações que ela passa nesse mundo, né? Às vezes pode estar com dores, né? Sofrendo, estando doente, né? Então, qual que é o dever? Dar apoio emocional, espiritual para ela, ouvir, sem julgar ela, né? Sem questionar. Quando você ajuda uma pessoa, você não fica questionando as pessoas. O que vão fazer, o que deixou de fazer, por que está nessa situação, por que não saiu dessa situação. Você tem que ajudar e não. A Bíblia fala claramente o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas você faz questão de querer, né, julgar, né? Você faz questão de querer questionar, colocar obstáculo para não querer ajudar ela. Essa é a realidade do ser humano, que não tem prazer de ajudar o próximo. E diz que está com Cristo, e diz que tem Deus no coração, que procura andar no caminho do Senhor. Mas às vezes quando um irmão, uma irmã, um amigo mais próximo, algum parente mais próximo esteja com dificuldade, você vira as costas, né? Você faz tudo ao contrário do que a palavra de Deus mostra. Aí a palavra de Deus fala, como que pode o amor de Deus permanecer em vós? Porque não permanece, como está escrito em 1 João, primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 17. Se você vê seu irmão, você vê uma irmã, você vê uma pessoa com dificuldade e não tem prazer em ajudar ela, você tem recurso para ajudar e não ajuda, a Bíblia fala claramente, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus deixa claro. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, está escrito, né, como pode permanecer o amor de Deus em vós. Né? Então, você tem que ajudar. Por quê? Para que se cumpre a lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que é o tema bíblico de hoje. Carreguem o peso um dos outros, está escrito. Carregue o peso um dos outros, para que se cumpra a lei de Cristo. Agora, o problema está com as outras pessoas. E ao invés de você ajudá-la, você questiona, você põe um obstáculo, né? Você não ajuda, você julga, você incrimina ela por vários tipos, porque ela ficou naquela situação. Talvez ele ainda fala que Deus está trabalhando, é Deus colocando a mão naquela pessoa que está com dificuldade. Eu acho graça nisso, quando as pessoas falam isso. Quando a pessoa está com uma dificuldade às vezes financeira, uma dificuldade às vezes emocional, está doente, ou talvez
passando por vários tipos de problemas, sofrimentos, aí você se abre com outra pessoa, a pessoa dá risada de você, essa é a realidade, dá uma grande risada de você, e fala que a mão de Deus está pesando sobre a sua vida. É o castigo, né, de alguma coisa que você fez. Quer dizer, ele julga, ele questiona, aí quando aquela pessoa te pede ajuda, você nega. Você coloca obstáculo, você fala que não tem obrigação de ajudá-la, né? Você não tem obrigação de ajudar, né? Porque você não quer cumprir a lei de Cristo. Você quer cumprir só a sua vida aqui na Terra, só o bem bom da sua vida aqui na Terra, né? É olhando só para você, esquecendo da sua imagem, da sua semelhança, que é a imagem de Cristo sobre a sua vida, né? Aí como pode permanecer o amor de Deus em vós? Você pensa que tem amor de Deus, você pensa que tem Cristo com você. Será mesmo que você tem? Você já fez? Será mesmo que seu coração, né, quando a Bíblia fala coração, será que seu pensamento está ligado a Cristo? Porque se estiver ligado a Cristo, você tinha que dever de ajudar aquela pessoa que mais necessita, quando na hora que está numa situação mais pior, né? Está vivendo um momento difícil, às vezes está desempregado, precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra de conforto, né? Precisando também ser ouvida, precisando ali, talvez, um dinheiro emprestado, porque emprestado não é dado. E a Bíblia fala que não vire as costas para aquele que te pede emprestado, mas você vira. Então, quer dizer, então você não ajuda. Como que pode o amor de Deus permanecer em vós? Então, o tema da Bíblia de hoje é carregar um fardo um dos outros, né? É ajudar uns aos outros. Mas quando se trata, às vezes, de área financeira, quando se trata, às vezes, de mexer no bolso, às vezes você nega, né? Porque você é apegado com o dinheiro, porque você é apegado com a riqueza deste mundo, porque você vive só para este mundo. Você não vive para Cristo, você pensa que vive para Cristo. A pergunta é: será mesmo que você vive para Cristo? Vendo um irmão seu com dificuldade, precisando de um alimento, precisando de uma roupa. A Bíblia fala. Se não fala em minha memória, Lucas 3, versículo 11. Você tem duas túnicas, dá uma quem não tem, nenhuma. Mas você tem roupa suficiente para ajudar aquela pessoa, para doar uma roupa para a pessoa, você não dá. Né? Você está com o seu guarda-roupa lotado de roupa, você não ajuda. Você não dá. Você não toca no seu coração, porque você é pegado às coisas deste mundo. Né? Você não dá. Aí entrou o frio aí que, né? Quando as pessoas estão precisando de uma coberta, um cobertor, você também não dá. Você vê a pessoa precisando e faz de conta que não é com você. Por quê? Porque você não tem amor em Cristo. Você pensa que tem amor em Cristo, você pensa que vive para Cristo, você pensa que vive. No seu pensamento, ficou igual de Saulo, quando ele perseguiu os cristãos. Ele pensava que estava com Cristo, mas na realidade não estava com Cristo. Até Cristo aparecer para ele mostrar a realidade. Então, quer dizer, às vezes, meus amados irmãos, um simples gesto de amor, um simples gesto de compaixão, né? Um simples gesto de olhar para as pessoas como o olhar de Cristo. É o olhar de Cristo você tem que olhar, não o olhar do mundo. Não olhar como o mundo vê as outras pessoas, não se importando com o próximo. Porque o problema está no próximo. Aí você sempre fala que o problema está no próximo, não está em você. Né? É como se a dor do próximo não é nada seu, né? Mas tem grandes consequências por isso. Né? Vamos entender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó, interceder, olha lá. Então a segunda parte do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, é dar apoio, né, emocional. Esse é o mandamento de Cristo. É dar apoio emocional, é dar apoio espiritual, é ouvir aquela pessoa sem julgar, sem questionar ela, né? Questionar por que ela ficou nessa situação, julgar dizendo que a mão de Deus está pesando sobre a vida dela, sem colocar obstáculos, né? Encorajar aquela pessoa, não colocá-la mais para baixo que já está, zombando dela, dando risada dela, humilhando ela, né? Às vezes a pessoa está com um problema, você humilha ela, você zomba dela, você dá risada dela, né? Aí como se você, por ter recursos materiais, por ter recursos financeiros bem, está com uma vida estável, e vendo aquele sofrimento daquela outro irmão, daquela outra irmã sua, você fala assim, em sua mente, no seu cérebro, você se acha que está com Cristo, porque você tem recursos financeiros bons. É um erro seu pensar assim.
Porque você coloca os seus bens materiais em primeiro lugar. Porque você coloca a sua vida estável, né? Os seus milhões na conta, achando que é um cara muito abençoado por Deus, achando que o dinheiro que você tem pode humilhar as pessoas, pode fazer o que quer com as pessoas, falar da forma que você quer com as pessoas, julgando as pessoas de um certo ponto, que porque ela está nessa vida, porque ela não tem Deus, você tem. Né? Quantas pessoas estão precisando, meus amados irmãos? Quantas pessoas precisam da ajuda do próximo? Né? Mas para que se cumpra as escrituras, como está escrito em Mateus 24, versículo 12, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Né? Então esfriou o amor que a pessoa teve no próximo. Né? E o dever nosso que nós devemos para que se cumpra a lei de Cristo está escrito, ó, dar apoio emocional, dar um apoio espiritual, ouvir sem julgar, sem questionar, sem colocar obstáculos, né? Encorajar, interceder, né? Em oração, você orar por ela a todo momento, para que ela consiga sair dessa situação difícil, para que ela seja uma pessoa abençoada, seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo, né? Ao invés de criticá-la aí, ao invés de deixá-la, de ajudá-la, né? Agora vem ali outro tema, aqui sobre, né, o Gálatas capítulo 6, versículo 2, é o principais temas bíblicos, os pontos bíblicos aí, ajuda materiais é suprir as necessidades físicas e financeiras, né? Você tem que suprir, né? Você tem que suprir a necessidade física e financeiras quando está em escassez. É sobre também a empatia, né? Nos colocarmos aí no lugar do outro e dividirmos o peso de um fardo que sozinho seria insuportável aquela pessoa aguentar, né? Por causa das devidas dores, né? Dos sofrimentos, das angústias, dos medos, do desespero dela, né? Ansiosa, uma situação financeira bem lamentável, né? Para sair sozinha nas piores situações aí, alheias deste mundo que ela vive. Às vezes a pessoa está com tanto problema, com tanta dificuldade, ela não tem uma palavra de conforto, né? Ela não tem ali uma pessoa amiga, sincera, né? Amizade não é dinheiro no bolso. As pessoas pensam que amizade é dinheiro no bolso. Mas amizade é gesto de amor, independente se tem dinheiro ou não. Mas se a pessoa tem e vê um amigo, porque o amigo é não importando o que tem no bolso. O amigo, você querer bem ele em todo momento, você querer que ele fique bem em todo momento, e querer que ele saia daquela situação difícil, daquela situação complicada, daquela situação que, aos olhos humanos, acha que não tem mais solução. Né? Às vezes a pessoa está no leito de uma cama aí, passando por sofrimento, aí você fala, você não fala, aquele ali já tá morto, aquele ali não tem mais solução com ele. E às vezes você tem condições de pegar, orar por ele, você tem condições de ajudar de alguma forma ele, mas você não ajuda. Por quê? Porque você pensa assim, não é minha obrigação, eu não tenho nada a ver com a vida dele, ele não é parente meu, não é nada meu da minha família, é apenas um amigo, é apenas um colega, é apenas um companheiro aí da vida. Quer dizer, você enxerga ele assim, né? E só que Cristo, ele olha tanto você, o seu gesto, o seu ato com o teu próximo. Nunca se esqueça disso, tá? Cada ato, cada gesto seu, cada atitude sua, cada ação que você faz vem uma reação. Porque a fé, ela sem obra, ela é morta. Então não adianta você falar que tem fé em Cristo se você não tem obras para ajudar o teu próximo. A realidade é essa, o Evangelho de Cristo é esse. A essência do Evangelho é o amor. Se você não tem o amor no teu próximo, vendo ele com dificuldade e não ajuda, a Bíblia fala claramente, 1 João 3,17, como pode o amor de Deus também permanecer em vós. Né? Então, olha lá, ajudar em materiais, ajuda materiais é suprir as necessidades físicas e financeiras quando está
escassez, é sobre também a empatia de nos colocar no lugar do outro. Você precisa colocar no lugar daquela outra pessoa. Hoje ela está passando dificuldade, amanhã ela pode estar bem e te ajudar no momento que às vezes você pode precisar dela, né? É dividirmos o peso do fardo, que sozinho aquela pessoa não suporta, né? Porque ela está cheia de sofrimento, ela está cheia de angústia por dentro. Você não conhece o interior daquela pessoa, só Jesus conhece. Às vezes ela está passando por dores, está passando por sofrimentos, ela está muito angustiada pela situação que está vivendo. Aí ela pede ajuda a um amigo, pede ajuda a alguém, e as pessoas negam. Negam, sabe por que negam? Porque pensam só nas coisas deste mundo. Negam porque acham que o problema não é dela. As pessoas negam porque não tem prazer, né, de ajudá-la, porque não tem amor em Cristo nelas. Pensa, elas colocam na mente que tem amor em Cristo, porque ela tem recurso financeiro e ela se acha abençoada. Mas às vezes nenhum recurso financeiro te coloca no lugar de bênção. Você tem que entender isso. Por quê? Porque em 1 Timóteo, a explicação está lá. Em 1 Timóteo 6, versículo 7, está escrito que nada trouxemos deste mundo e nada levaremos deste mundo. Então, toda a riqueza que você tem, você não vai levar. E o gesto de amor, o gesto que você deve ter com o teu próximo, é aqui em vida. Porque tudo que você planta aqui nessa vida, você vai colher um dia. E o Senhor está olhando lá de cima e vai te abençoar, vai te fortalecer e vai enxergar você, o que você fez aqui em vida, né? Então, quando ali, aquela passagem do bom samaritano, né, que foi espancado ali, aquela pessoa que foi espancada, foi roubada no caminho, ali passou, ficou aquela pessoa com estado machucado no caminho. A palavra diz que o levita passou, viu aquela pessoa machucada e não ajudou, né? Desviou do caminho. Ali também fala que o sacerdote também viu aquela pessoa no caminho machucada e também não ajudou. Mas um certo viajante, que a palavra de Deus mostra, um certo viajante passou por aquele mesmo caminho que o levita passou, que desviou daquele pobre coitado que foi ali foi, né, espancado pelos ladrões que tentaram assaltaram ele ali, machucaram ele. E a Bíblia fala que o viajante passou pelo mesmo caminho que o levita passou e o sacerdote também passou. Só que não desviou. Ele que ele fez, o bom viajante teve compaixão, teve amor ao próximo, ele viu aquela pessoa toda ensanguentada, toda com dor, toda sofrida, abandonada ali, que se não tivesse alguém para estender a mão para ela, ela ia morrer ali naquele local. Mas o gesto de amor daquele bom samaritano salvou a vida daquela alma, salvou a vida daquela pessoa porque teve amor. Ele enxergou com os olhos de Cristo, ao contrário do levita e ao contrário do sacerdote. Por quê? O levita passou, viu aquela pessoa machucada e desviou do caminho, a palavra mostra. O sacerdote também viu, passou e desviou. Por quê? Não teve o olhar de Cristo. E qual que é o olhar de Cristo? É esse aqui, ó. Gálatas capítulo 6, o versículo é 2, meus amados irmãos. Meus amados irmãos. É carregar o peso um dos outros, enxergar o outro e colocar no lugar do outro. Para que se cumpra a lei de Cristo. É amar uns aos outros, que é o mandamento de Cristo, como vos amei. Só que não. Aquele sacerdote viu, desviou. Por quê? O problema não é meu. Caiu aí que se vira, que morre. É o que as pessoas fazem hoje neste mundo. Não dão importância às pessoas que estão necessitadas. Não dão importância a um bom amigo. O bom amigo não é só dinheiro no bolso. Às vezes, dinheiro ajuda aquele outro amigo que está com necessidade. E Deus recompensa bem maior do que você acha que possa ter. Por quê? O seu ato de ajudar faz uma grande diferença para Cristo. Às vezes você fala, nossa, mas eu vou ajudar, não tenho obrigação. Claro que você tem obrigação. Você pensa, você coloca isso que você não tem, mas você tem obrigação. Você tem obrigação, sabe por quê? Porque Cristo
Cristo nos ensina que devemos carregar o fardo um dos outros. Se você acha que a obrigação não é obrigação ajudá-la, você está negando a Cristo, você não está negando a pessoa que está ajudando. Quando você vê uma pessoa que está precisando de roupas e o seu guarda-roupa está cheio e você não dá, você pega o ano inteiro, 365 dias. 365 dias. A chuva vem, o sol vem, a tempestade vem, o frio vem. O senhor está no conforto. Você está no seu conforto, né? Mas aquela alma que está lá fora, aquela alma que precisa de um cobertor, aquela alma que precisa de uma roupa, né? Uma blusa, uma camisa, né? Quantos estão dormindo na rua aí, sem camisa, na época do frio? Por quê? Por quê? Porque com pessoas como você, não tem prazer de ajudar. Pessoas como você, que só pensa no bem-estar seu, você não vê o próximo com o olhar de Cristo. Você vê o próximo com o olhar do mundo. Porque você não tem amor no próximo. Você diz que tem amor no próximo. Você pensa que você tem amor no próximo, só da boca para fora. Porque na hora da prática, você nega. Você não tem prazer de ajudá-la, você questiona aquela pessoa, você julga, você zomba. Né? Essa é a realidade do Evangelho, meus amados irmãos. Cabe você aceitar ou não, né? Porque a palavra está sendo lançada. O amor de Cristo supera todas as coisas. Deus é maravilhoso, Ele enviou o Filho amado, Jesus Cristo, para que morresse por nós. Olha que amor tremendo que Deus fez. Né? Pela remissão do nosso pecado, pela minha vida, pela sua vida. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que é amar uns aos outros sem se importar do que... sem se importar com que tipo de situação que ela está vivendo. Quando você não questiona, quando você não coloca obstáculo, quando você não julga ela da forma que o mundo julga. Porque às vezes a pessoa está tão cheia de problema, a pessoa está tão no sofrimento, está tão angustiada por dentro, que você não conhece o coração dela. Você não sabe nada dela. Você pensa que sabe, mas não sabe. Além de não ajudá-la, critica, zomba, dá risada, né? Acha lindo fazer isso. Acha maravilhoso. Só que não se esqueça que suas palavras também foram lançadas aqui na Terra e vai ter grandes consequências por isso. Por quê? Não sou eu que estou julgando, eu não sou juiz, mas aquilo que é lançado da sua boca, um dia vai ter consequências perante os olhos de Cristo. Porque os seus atos que você fez aqui na Terra é o reflexo da sua vida que você vai ter quando partir daqui. Se é que vai ter uma vida boa, eterna, com Cristo, ou uma vida de maldição, queimando no enxofre do inferno. Por quê? A parábola ali do rico e do Lázaro, está escrito em Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 31, o rico tinha tudo para fazer em vida. Aquele pobre homem, Lázaro, que só recebeu desgraça na terra. Mas ele não fez nada. E Lázaro só queria matar a fome dele, né? Aquele pobre Lázaro, cheio de ferida, que o cachorro lambia a ferida dele. Cheio de dor, cheio de sofrimento. E o rico nem sequer se importou. Né? Por quê? A ganância, a cegueira, o amor à riqueza deste mundo cega a mente do ser humano e coloca-se como o problema não é dele. Não tem nada a ver com esse pobre aí. Ele que se vira com a vida dele. Ele que morre. Né? Tipo assim. Mas Cristo vê. E a grande consequência disso, meus amados irmãos, que a Bíblia nos ensina, como está escrito em Lucas 16, versículos 19 e 31, é uma grande lição. Que um certo dia morreu o rico e morreu Lázaro. Os dois morreram. Os dois partiram desse mundo. Só que um foi para o seio de Abraão. Um foi para a área celestial e o outro foi para onde? Foi para um grande abismo eterno. Que não teve salvação eterna. Que as pessoas
desfrutam deste mundo, né? Do bem-estar deste mundo, não ajuda as pessoas que mais precisam, as pessoas que mais necessitam, as pessoas que estão com problemas, cheias de dor, e acha que vai ficar por isso mesmo. E por ter recursos financeiros bons, eles colocam que Deus, que tem uma pessoa abençoada, que tem Deus no coração. Mas não é isso que a palavra nos mostra. Que nem tudo que tem bens materiais está abençoado. Né? Por quê? Porque esse rico aí, no livro de capítulo 16, versículo 19 de Lucas, ao 31, nos mostra a realidade do rico. O rico ele foi parar no abismo. E lá tinha uma grande separação entre o rico e o Lázaro. Só que lá ele pediu para Abraão Lázaro, para Lázaro molhar o dedo da boca numa água, molhar o dedo numa água e colocar na boca dele, porque o lugar que o rico estava muito fervente, né? Estava quente, estava pelando fogo lá, um fogo eterno. Só que Abraão disse que ele não podia nem para lá nem para cá, não podia atravessar. O lugar que o Lázaro estava, que só recebeu desgraça na terra, foi parar no seio de Abraão depois, numa área celestial, foi confortado por Abraão. Mas o rico não, o rico ficou em tormento. Por quê? Pela atitude do rico, pela atitude de não ajudar o próprio Lázaro em vida, que só recebeu desgraça, sofrimento. Né? Então, meus amados, tome muito cuidado, porque a palavra de hoje nos ensina a grandeza do Evangelho de Cristo é essa. É carregar o peso um dos outros, é se importar com as pessoas que mais precisam. Né? Para que não pare naquele lugar. Quando o rico foi parar naquele lugar do enxofre, ele pediu para que Abraão avisasse os 5 irmãos, que ele tinha 5 irmãos, para que não fosse também parar naquele lugar, porque o lugar que lá estava quente, tormento. Então, aí lembrou, né? Que precisava. Mas, vamos entender mais sobre a palavra. O apóstolo Paulo nos faz lembrar que a vida cristã, meus amados, não foi feita para ser solitária. Quando as pessoas se unem para dividir as dores uns dos outros, se reflete aí o próprio caráter e o amor de Cristo sobre elas, que se faz cumprir-se a lei. Então, os resumos que fiz para que você possa entender o Evangelho de Cristo. O versículo sobre as explicações do tema bíblico de hoje nos relata onde? É o Mateus capítulo 25 também, versículo 40, nos ensina, né, que o próprio Messias julgará a humanidade com base em como tratamos os necessitados. Então, quer dizer, o próprio Messias vai julgar. Não sou eu que estou julgando, mas o próprio Messias, a Bíblia deixa claro, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 40, é um grande ensinamento. Por quê? É o reflexo do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. É um reflexo também bíblico do livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Né? Então, para você poder entender, o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 40, ensina que o próprio Messias julgará. Não é eu que julgo. Às vezes a pessoa fala, mas você não pode. Você julga as pessoas, eu não julgo. Quem julga é a palavra. Eu não tenho poder para julgar ninguém. Mas a palavra tem que ser cumprida, a palavra tem que ser levada. E ela é como uma espada de 2 gumes, que afeta o mais íntimo dos corações das pessoas. Se a palavra vem pesada para você, eu não posso fazer nada. Né? A palavra está sendo lançada. Se você não cumpre o que a lei de Cristo é, não sou eu que vai julgar, mas a palavra que mostra o julgamento. Então, no livro de Mateus 25, versículo 40, nos ensina que o próprio Messias julgará a humanidade com base em como tratamos necessidade. Da forma que você trata as pessoas, é o reflexo que você vai ter após essa vida. Né? Quando você partir daqui, você vai ter um reflexo do que você fez aqui para as pessoas. Quantas humilhações você deu para as pessoas, zombando delas, né? Não ajudando elas. Você vai ter as consequências. A Bíblia mostra isso. No livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, um reflexo do que a pessoa viveu, que Lázaro só recebeu desgraça. E o rico só tinha tudo para ajudar Lázaro e não ajudou. Né? E o que é? Como tratamos as pessoas. Então, os pontos principais é dar a quem comer. O que o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 40, nos mostra?
é dar de comer a quem tem fome, é dar de beber a quem tem sede, é acolher o estrangeiro, né? É vestir, né, os necessitados aí com roupas, né, cuidando dele, dos enfermos, e visitar também os presos, né? Nesse tema, Jesus afirma uma união espiritual e pessoal com os que sofrem. Ele não diz apenas, meus amados irmãos, ele não diz apenas para ajudar o necessitado, por causa dele, só apenas por causa dele, mas diz que ele, Jesus, está no necessitado. Então, quando você não ajuda aquela pessoa, você está negando, não está negando só aquela pessoa. Conforme eu falei, você não está negando só aquela pessoa, você está negando a Cristo. Quando aquela pessoa pede um dinheiro emprestado para você, a Bíblia fala claramente, né? Não vire as costas para aquele que te pede emprestado. Mas você vira as costas para ela, você não ajuda. Você tem recurso financeiro para ajudar e não ajuda em vida, né? Então, você não está fazendo só para aquela pessoa. Quando você ajuda aquela pessoa, você está ajudando a Cristo. Você está indo na lei de Cristo, no mandamento de Cristo. Mas quando você não ajuda, você não está deixando de ajudar só ela, que está com problema, com dificuldade. Você está negando a Cristo. Por que você nega a Cristo? A prova maior está aí, ó. No livro de Mateus 25, versículo 40, né, que é o tema bíblico, também faz parte do livro de Gálatas 6, versículo 2, que é carregar o fardo dos outros. Nesse tema, Jesus afirma, né, uma união espiritual e pessoal com os que sofrem. Ele diz apenas para ajudar, ele diz não apenas para ajudar o necessitado, né, por causa dele, por causa do necessitado, mas diz que o próprio Jesus está no necessitado, né? Então, aí quando ele fala assim, quem são esses pequeninos? Se refere aos marginalizados, os pobres, os doentes, os vulneráveis da sociedade, bem como os discípulos de Jesus que passavam por privações ao pregar a palavra. A essência da fé é o amor, a compaixão, a compreensão de ajudar os mais necessitados. Então é a compaixão, você deve compreender as pessoas que precisam da sua ajuda. Você tem recursos para ajudar, mas você nega, né? Você coloca obstáculo, porque a sua mente não está em Cristo. Sua mente está na riqueza deste mundo. Essa é a realidade. Não adianta você querer esconder isso de nós, as pessoas que conhecem você, as pessoas que estão ao seu redor, né? Os amigos mais próximos, as pessoas aí fora. Você consegue, às vezes, enganar as pessoas. Aqui, tentar enganar algumas pessoas que estão ao seu redor. Mas a Cristo você não engana. Aos olhos de Cristo, você não consegue enganar. Então, não adianta nada você falar que tem Cristo, não adianta nada você falar que tem Deus no seu coração, você é uma pessoa abençoada. Se você não ajuda a pessoa que realmente precisa, que está precisando da sua ajuda, né? Às vezes ali, está com tanto problema na vida dela, angustiada, sofrendo por dentro, e você começa a julgar, questionar, colocar obstáculo para não ajudar ela. E essa é a realidade. Então, meus amados, o versículo aí, né, também sobre esse tema de hoje, né, como eu disse, Gálatas capítulo 6, versículo 2, né, que é carregando o peso um dos outros, né, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, tendo compaixão, compreensão. A essência é essa, a essência maior do amor, né, por dentro de cada um de nós, que devemos compartilhar com as outras pessoas, o sofrimento das outras pessoas. Você acha que não é problema seu, mas a realidade mostra o contrário, claro que é. Porque ela também é mais semelhança igual a você, perante os olhos de Cristo. Então, 1 João capítulo 3, versículo 17, que eu costumo dizer, se alguém tiver recursos materiais, grave isso na sua memória, faz uma boa reflexão. 1 João capítulo 3, versículo 17, se alguém tiver recursos materiais e ver seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está escrito. A palavra é verdadeira, é real, cara. Se você não aceita o que está escrito, infelizmente, você não conhece o Evangelho de Cristo. Você pensa que conhece, você acha na sua mente que você tem Cristo. Mas quando é na prática, você vira as costas, você nega o que a palavra mostra. Por quê? Em 1 João 3,17 está escrito, se alguém tiver recursos materiais, talvez você tenha recursos materiais para ajudar aquelas pessoas que mais precisam de você,
que mais te pede ajuda. Se a pessoa pede porque está precisando, ninguém pede as coisas para o outro, à torto direito, pedir por esporte, pedir por hobby, né? Ninguém pede ajuda para outra pessoa que é mais próxima dela, se realmente ela não está precisando. Mas não, você faz questão de questioná-la, você faz questão de querer saber o que, que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro emprestado, o que, que a pessoa vai deixou de fazer, se realmente vai ver, virou policial, né? Acho que virou investigador, querer investigar todo passo o que aquela pessoa está realmente fazendo com aquele dinheiro que você emprestou para ela. É emprestado, emprestado não é dado. Se você agiu de emprestar, aquela pessoa vai te pagar. Aquela pessoa é emprestado. Você emprestou. E vamos entender então. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, se alguém tiver recursos materiais e ver seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus nele? Como pode permanecer o amor de Deus em vós se você não vê o seu irmão com dificuldade e não ajuda? Você já fez uma boa reflexão sobre esse tema bíblico de hoje? Para você tentar entender qual é a essência maior do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de nós? Será mesmo que você tem Cristo? Será mesmo que você está com Cristo no seu coração? Ou é só da boca para fora? Porque falar até o papagaio fala. Agora, na prática, é que fica difícil, né? Porque a prática é o convívio com as pessoas ao seu redor. A prática é você se importar com elas, ajudar elas, sem querer nada em troca delas e sem colocando obstáculo, questionando, humilhando, zombando sobre aquele problema que a pessoa está vivendo. Isso é amor. E esse é ter essência, é ter compaixão, é enxergar com os olhos de Cristo. Será mesmo que você está fazendo isso? A pergunta vem. Né? Será mesmo que você tem Deus no seu coração? Porque você tem recursos materiais financeiros e acha que é bem abençoado por isso? Porque o rico lá, na passagem de Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 31, foi um reflexo, né, da vida após a morte. Que o rico tinha tudo, as regalias deste mundo. Viveu aqui só em maravilhas. Quando o pobre Lázaro só recebeu desgraça. Que ele estava tão machucado que o cachorrinho lambeu, né, a ferida dele ali. E o rico nem sequer se importou, né? Nem sequer viu com os olhos de Cristo. Mas um certo dia a palavra mostra, né? Está escrito em Lucas 16, versículos 19 e 31. Faz uma boa reflexão. Que um certo dia morreu o pobre Lázaro e o rico. Mas teve uma grande separação após a morte. Um foi para um abismo eterno, sofrimento, né? Sua alma sendo queimada, com enxofre, tormento, perturbações. E o outro foi para o seio de Abraão, celestial. O outro foi para o conforto eterno, no Mestre. Né? Porque todo o sofrimento que Lázaro passou em vida, tinha um que teve compaixão dele. Não nessa vida, deste mundo, mas na vida após esse mundo. Que a importância é a salvação. Então, seus recursos materiais hoje, a sua regalia que você tem, você pensa que você está no bem-estar da vida humana, não é pecado você ter os seus bens materiais, não é? Claro que não é pecado, mas se você deposita sua confiança nas suas riquezas apenas e vê seu irmão passando dificuldade e não ajuda, nada disso prevalece aos olhos de Cristo. Crave isso na sua mente, esse é um ensinamento a qual devemos seguir para que se cumpra a lei de Cristo, como Gálatas 6, versículo 2, carregando o fardo um dos outros. Né? Carregar o fardo do seu próximo é um dever para que se cumpra a lei de Cristo. Mas você fala que o problema não é seu. Né? Você não tem um dever de obrigação de ajudar aquela pessoa. Então, fique na sua mente com esses pensamentos do mundo, né? Porque o amor de Cristo não permanece em vós, porque está escrito aqui em 1 João 3,17, que se alguém tiver recursos materiais e ver seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus em vós? Então, fique com sua mente, fique seu dinheiro, seus milhões, seus recursos materiais, né? Porque um dia você vai partir. E aquelas pessoas também que precisaram da sua ajuda também vão partir. Né? Aí você vai ter uma reflexão de vida após a morte.
Em Provérbios 28, versículo 27, também é um reflexo desse livro, que está escrito: o que dá ao pobre não terá necessidade. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde aos olhos terá muitas maldições. Quer dizer, se você dá ao pobre, você nunca vai passar necessidade na vida. Mas se você esconder aos olhos do pobre, terá muitas maldições. Em Provérbios 28, versículo 27. Olha lá, o que dá ao pobre não terá necessidade. Você nunca vai ter necessidade se você ajudar aquele que precisa. Uma pessoa pobre é uma pessoa que precisa da sua ajuda. Né? Talvez aí uma camisa, uma roupa, né? Um cobertor, um alimento, uma cesta básica. Você está sempre ajudando com o seu gesto de amor. Você nunca vai passar necessidade, a Bíblia fala aqui em Provérbios 28, versículo 27. Mas se você tem e não ajuda, olha o que está escrito, mas o que esconde. Você tem, mas você esconde. Fala que não tem. Aos olhos do pobre, não tem como ajudá-lo, terá muitas maldições. Talvez não esteja maldições neste mundo, mas pode ser após esse mundo, assim como aquele rico, no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, em Lucas também, capítulo 3, versículo 11, está escrito, né? João respondia: que tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E que tem comida, faça o mesmo. Tá bom, meus amados irmãos? Espero que a palavra de Deus foi um reflexo para o tema bíblico de hoje. Foi edificante, que a palavra foi lançada, né? Que seja eficaz, proveitosa, não só para a minha vida, né? Como também para a vida alheia dos nossos ouvintes que estão vindo no canal. Esse canal não é para confrontar ninguém, não é para julgar ninguém, muito pelo contrário, é um ensinamento que nós devemos tentar entender, tá? Às vezes a pessoa fala, mas você julga, você critica, mas não é. A realidade é a palavra, eu prego a palavra, eu mostro o que a palavra mostra. Se você não aceita aquele que é de Cristo, né? A Bíblia fala claramente em João 8,47. Quem é de Deus, ouve a minha voz. Vós que não escutais, porque não pertence a Deus, pertence ao mundo. E você, sendo amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Está escrito. Tá bom? Fecha teus olhos, que eu vou orar por você. Pai Celestial, em tuas mãos eu entrego não só a minha vida, né? A partir deste momento, sou grato ao Senhor pela dádiva do fôlego de vida que o Senhor tem colocado sobre mim, por abrir meus olhos, né? Por ter ouvido, por falar contigo nessa manhã, nessa noite maravilhosa, por falar através do canal, aos ouvintes que estão vendo no canal. Pai eterno e celestial, a tua palavra nos mostra nos livros de Gálatas, que é o tema bíblico de hoje, capítulo 6, versículo 2, que é carregando o fardo um dos outros, é amando uns aos outros como o Senhor nos amou. Devemos, sim, ajudar os mais necessitados, como a palavra nos mostra em 1 João 3,17. Se a gente tiver recurso para ajudar, não virando as costas, meu Pai, para ajudar aquela pessoa que precisa. A tua palavra é fiel, a tua palavra é poderosa, né? Em Mateus, se não falha a memória, Mateus 5, versículo 42, dá aquele que pede emprestado, não vira as costas. Aquele que te pede emprestado, dá a quem te pede, né? Não vira as costas aquele que te pede emprestado. Então, quando as pessoas às vezes pedem um dinheiro emprestado, às vezes as pessoas viram as costas, meu Pai. Não tem prazer de ajudar, porque o pensamento dela está só nas riquezas deste mundo. Pai eterno, coloca as tuas mãos para que essas pessoas consigam enxergar os olhos de Cristo, que é o Senhor, enxergando essas pessoas mais pequeninas, essas pessoas que precisam da sua ajuda. Que a gente possa enxergar com os olhos do Senhor, para a gente que possa ter uma sabedoria espiritual, para podermos ajudar os mais necessitados. Que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, meu Pai, está escrito também. Fortalece essas pessoas, Pai. Coloca a sabedoria sobre a mente delas, para que elas possam ajudar as pessoas que mais necessitam. Quantas pessoas estão precisando, meu Pai, de ajuda? E às vezes as pessoas têm recursos para ajudar e não têm prazer de ajudá-la, meu Deus. O tema bíblico de hoje é Gálatas 6, versículo 2. É carregando o fardo um dos outros. É amando uns aos outros para que se cumpra a sua lei, que é a lei de Cristo, meu Senhor. Que assim seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Espero que o canal foi edificante, meus amados. Que você faz uma boa reflexão desse canal. Eu não estou aqui para julgar, mas a palavra nos mostra. Se a palavra vem forte para você, é porque Deus às vezes vem falando com você. Vem falando do seu pensamento. E às vezes pela dureza do seu coração,
pela dureza de você servir as coisas de Deus, servir as coisas de Cristo, você fecha teus olhos perante as pessoas que mais necessitam. Você fecha teus olhos às pessoas que clamam pela ajuda de você. Ela está clamando ajuda. Ninguém clama uma ajuda a outro. Ninguém pede uma ajuda a outras pessoas se realmente não está precisando. Nós devemos ter que olhar as pessoas assim como o bom samaritano olhou aquela pessoa machucada e não questionou, nem sequer ele julgou, nem sequer ele colocou obstáculo, ele apenas ajudou. A Bíblia fala que ele carregou aquele homem com dor, sangrando, foi num local, numa hospedagem, deu até dinheiro para aquela pessoa cuidar dele, para deixar ele num conforto melhor. É o amor que ele teve. Ao invés do sacerdote e do levita, que viram aquela pessoa sofrendo, não ajudou. Por isso que a importância que nós devemos ter é olhar as pessoas com os olhos de Cristo e não com os olhos do mundo. É um grande ensinamento que nós devemos ter. Ninguém leva nada deste mundo. Mas a arrogância, a ignorância, o egoísmo, a soberba, cega a alma das pessoas, né? É tão grande a cegueira que ela não se importa com as outras pessoas, porque ela quer ver o bem-estar somente delas. Porque ela acha que o problema das outras pessoas não é dela. Mas a Bíblia fala como pode ter recursos financeiros e não ajudar o seu irmão, o seu amigo, que está ali pedindo, clamando a tua ajuda. Como pode o amor de Deus permanecer em vós? Como está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 17. Então, que fique aí esse ensinamento bíblico para que você possa ter compaixão, compreensão, amar teu próximo como a ti mesmo. É você se olhar no espelho e falar, será que eu estou fazendo as coisas certas perante os olhos de Cristo com as outras pessoas? Quantas pessoas estão precisando de uma roupa? Quantas pessoas estão precisando de um cobertor? Quantas pessoas estão precisando de um travesseiro porque está dormindo nesse frio aí, nessa rua, está dormindo sem sequer, né, um travesseiro para apoiar o pescoço? Levanta de dia com aquela dor no pescoço porque não tem um travesseiro para dormir. E quando você está aí cheio de travesseiro, cheio de coberta no seu guarda-roupa, você tem muitas roupas para doar e não doa. Né? Você tem recurso financeiro para ajudar aquela pessoa, não ajuda. Você nega. Só que não se esqueça que Jesus Cristo lá de cima está vendo. Se você nega tudo isso às outras pessoas, que você tem recurso para fazer e nega, nunca se esqueça. Você está negando não só aquela pessoa que está realmente precisando aí fora, que está clamando a sua ajuda, mas você está negando a Cristo. Porque Cristo está neles, estão necessitados. As pessoas necessitadas. Que seja uma reflexão no tema bíblico de hoje. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa ser uma pessoa abençoada e compassiva, ajudando uns aos outros. Amém, meus amados irmãos?